Boa tarde. Esse é o nosso trabalho 2 de linguagens de programação, onde a gente desenvolveu um analisador preditivo tabular por meio da ferramenta Java CC. Os integrantes são a Brenda, eu e a Luísa, que vai começar agora explicando um pouquinho mais da primeira gramática que a gente usou. Bom, então, essa gramática que a gente está testando aqui no exemplo, nesse exemplo, no caso, simula um trecho de uma calculadora que vai computar as somas. Então, a gente entende com isso que ela sempre precisa ter dois símbolos entre o sinal de mais, um antes e um depois. Ah, aqui nós temos, então, três símbolos que são não terminais. Esses símbolos são o símbolo E, que serve como o primeiro A, o símbolo E', que vai servir como mais A ou como o final. E a gente também tem o símbolo T, que é o símbolo que gera os As. A gente tem também dois símbolos terminais, que seriam o mais e o A, já que a gente está somando As. E a gente tem o símbolo inicial, que é o símbolo E. Agora, a respeito das regras de produção, a gente tem aqui o E que gera T ou E', sendo o T o A inicial e o E' a parte recursiva. Essa parte recursiva, lembrando então que é a parte que vai permitir adicionar zeros ou mais As na linguagem. E por causa dessa regra de produção, a gente entende que que uma linguagem, por exemplo, A mais A seria válida, visto que sempre tem dois elementos entre o mais, mas uma linguagem só com o símbolo mais ou mais A mais, por exemplo, não seria válido. Falando um pouco da implementação, a gente analisa, para fazer essa implementação, né, no nosso código, a gente analisou os símbolos terminais dentro de uma variável, da variável token do Java CC. E a partir disso, a gente converteu cada uma das regras de produção para a sua função específica dentro do arquivo que a gente tem. E uma vez que essas especificações foram feitas, a gente só precisa rodar o programa Java CC em cima desse arquivo, que a gente tem. Beleza. E a segunda gramática que a gente testou se baseia numa linguagem de programação simulando um for com dois parâmetros. Então a gente tem quatro símbolos não terminais: S, que é de início, A de atribuição, E de comparação e C de recursão ou terminal. E sete terminais: o for, ID, igual, recebe no caso, né? OP, dois pontos e parênteses. E o símbolo inicial é o S. Daí, para as regras de produção, a gente tem o S, que gera o termo for, seguido de A, dois pontos E, entre parênteses, e pode fazer isso recursivamente. Caso C, após os parênteses, chame S, ou terminar o programa chamando A. Então, a linguagem como um for com I recebe 0, dois pontos, e menor que 10, e I recebe J, seria válido. E uma com mais argumentos ou sem continuação, como um for I recebe 0 e menor que 10 e mais, por exemplo, seria inválido. E para implementar isso no trabalho, bastou a gente assinalar os símbolos terminais dentro da variável token do JavaCC, como a gente pode ver no código, e depois converter cada regra de produção para sua função específica, dentro do arquivo .jj, com uma terminologia adequada, como a gente pode ver na função start, no assignment e na expression. E finalizadas essas especificações, é só rodar o programa de JavaCC em cima desse arquivo .jj e depois compilar o Java para rodar os casos de teste. Então, compilados os arquivos, a gente já rodou aqui o Java CC em cima desses dois arquivos JJ. Isso, tá? Tem o arquivo, tem a especificação aqui no README. A gente pode rodar o Java compilado ou não, se o editor não deixar, sim. E daí a gente pode escolher qualquer uma das linguagens, no caso, começar com a primeira. Uma linguagem válida que a gente usa seria A mais A mais A. Então a gente vai usar esse arquivo aqui para testar. Sucesso, funcionou direitinho. Uma linguagem inválida seria um A, uma soma que não tem dois lados. Então, se a gente rodar de novo
e botar agora o arquivo inválido, eu botei errado, ele deveria dar um erro de que falta um A. Então, estava esperando um A, mas encontrei o final do arquivo. Então, ele sabe que deu errado, e a mesma coisa para o programa do for. Se a gente for no for, podemos escolher aqui um for válido, que seria mais ou menos o exemplo que a Brenda falou. Dá o parse com sucesso. Já se a gente botar um for que não tem continuação aqui depois do laço e que tem um argumento a mais do que a gente esperava, ele vai dar erro. Então, aqui, rodando de novo, ele estava esperando um parênteses aqui onde ele encontrou o terceiro ponto e vírgula. Ele esperava o final ali. E é isso sobre o trabalho.